Você está olhando para a cena de um crime, mas não há policiais nem faixas amarelas. Apenas o silêncio brutal de uma savana onde o termômetro marca temperaturas que fariam o motor do seu carro fundir. Ali no meio do nada, algo está acontecendo. Algo que viola todas as regras de higiene, segurança e sobrevivência que a nossa espécie prezou por milênios. Você vê uma criatura mergulhando a cabeça em uma carcaça infestada de antraz, botulismo e cólera. Pela lógica, essa criatura deveria estar morta em minutos. O sistema imunológico deveria entrar em colapso, os órgãos deveriam falhar, mas ela não morre, ela se alimenta e ela prospera. E se eu te dissesse que a única barreira entre a humanidade e uma praga global de proporções maiores que a última pandemia só não ocorre porque são esses monstros a barreira que contém todo o mal, a equipe de limpeza de elite de um planeta que tenta nos matar todos os dias. Nesse vídeo você vai descobrir que tudo o que te ensinaram sobre nojo e sujeira é na verdade uma tecnologia de ponta disfarçada. Bem-vindos ao Ordinário, e hoje vamos descobrir tudo sobre os incríveis abutres. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Vamos começar rasgando o manual de biologia básica. Esqueça a ideia de pássaro feio que come carniça. Isso é uma simplificação insultuosa. O que estamos analisando aqui é uma anomalia evolutiva. Iniciaremos nosso voo olhando para o dossiê da digestão química. A maioria dos seres vivos na Terra opera em uma faixa de pH segura. O seu estômago, por exemplo, é ácido, claro. Ele precisa ser para digerir aquele hambúrguer. Mas ele é um ácido educado, com um pH em torno de 2. É forte, mas controlado. O sistema digestivo de um abutre é mais parecido com um reator nuclear biológico. Estamos falando de um ambiente interno com um pH que beira o 0. Se você não entende a escala logarítmica do pH, deixe-me traduzir isso em terror puro. A diferença entre pH 2 e o pH 0 não é pequena, é uma escala exponencial. O ácido dentro dessas aves é 100 vezes mais corrosivo do que o que você tem dentro da sua barriga agora. É comparável ao ácido de bateria de carro. Se você colocasse uma lâmina de barbear de aço dentro do estômago de um abutre, ela não apenas ficaria cega, ela desapareceria, ela derreteria como açúcar na água quente. E por que a natureza criaria algo tão volátil dentro de um organismo vivo? Porque a dieta dessa criatura é literalmente composta por armas biológicas. O abutre é um necrófago obrigatório. Ele não caça por esporte, ele varre o planeta em busca de carne em decomposição. E carne podre não é apenas comida estragada, é um ecossistema de morte. Estamos falando de bactérias letais, Clostridium botulinum, Bacillus anthracis, salmonella, nomes que causam pânico em departamentos de saúde pública ao redor do mundo, são apenas tempero para o abutre. Quando essa ave engole um pedaço de carne infectada com antraz, o reator ácido entra em ação. As bactérias não têm chance, a parede celular delas é desintegrada instantaneamente, o DNA viral é quebrado. O que seria uma sentença de morte para um leão, um lobo ou para você que está assistindo esse vídeo, para o abutre é apenas proteína. Eles são o ponto final das doenças, o local onde a peste vai para morrer, pois eles literalmente a devoram. Mas o design dessa máquina não para no estômago. Imagine que você está no deserto, o sol está martelando a sua pele, a areia reflete o calor e você está superaquecendo. E aí o que você faz? Você procura sombra, você bebe água gelada. O abutre não faz isso. O abutre olha para a termodinâmica e decide jogar sujo. Eles praticam algo que os cientistas chamam educadamente de urohidrose. Mas vamos chamar pelo que realmente é: guerra química tática. Quando a temperatura sobe para níveis críticos, o abutre defeca e urina deliberadamente nas próprias pernas. Eu sei, sua mente humana moderna está recuando em nojo agora. Mas pare e analise a engenharia por trás disso. A mistura de fezes e urina é líquida.
Ao cobrir as pernas, que são altamente vascularizadas, esse líquido começa a evaporar sob o sol escaldante, e a evaporação rouba calor do sangue que passa pelas pernas. É o mesmo princípio do seu ar-condicionado, mas usando fluidos corporais como um freezer natural. E tem um bônus oculto, um easter egg macabro nessa adaptação. Lembra daquele ácido estomacal e daquela urina potente? A mistura é rica em ácido úrico e amônia. É um desinfetante de alto nível. Ao cobrir as pernas com essa substância, o abutre não está apenas se refrescando, ele está esterilizando seu equipamento de pouso. Essas aves caminham sobre cadáveres apodrecidos. As suas pernas estão cobertas de bactérias mortais. A sujeira que eles jogam em si mesmos é, na verdade, um gel antibacteriano produzido internamente. Eles estão lavando as mãos, ou melhor, as patas, com ácido antes e depois do jantar. Agora precisamos abordar um fenômeno que prova que a natureza não é criativa, ela é apenas eficiente. O termo abutre é uma mentira. Quando olhamos para o céu e vemos aquela silhueta clássica, asas largas, cabeça careca, voo circular, assumimos que estamos vendo a mesma família de animais, não importa se estamos no Brasil, na África ou na Índia. Você está errado. Existem dois grupos distintos: os abutres do Velho Mundo, que estão na África, Ásia e Europa, e os abutres do Novo Mundo, localizados nas Américas. E eles não são parentes próximos. O último ancestral comum entre eles caminhou na Terra há 60 milhões de anos. Isso é tempo suficiente para algumas montanhas surgirem e desaparecerem. Os abutres do Velho Mundo são parentes das águias e dos falcões. Eles são aves de rapina que mudaram de carreira. Já os nossos urubus e condores aqui das Américas seguiram uma linhagem completamente diferente. Então, por que eles parecem idênticos? A resposta é convergência evolutiva. É a prova de que existe um design ideal para a função de gari do apocalipse. A natureza testou milhões de formas diferentes e chegou à mesma conclusão 2 vezes de forma independente. A cabeça careca não é uma escolha estética, é uma medida sanitária. Se eles tivessem penas na cabeça, o sangue, a gordura e os tecidos podres das carcaças ficariam presos ali. As bactérias proliferariam perto dos olhos e ouvidos, causando infecções letais. A calvície é um capuz de proteção somado à pele nua e assada pelo sol, matando qualquer patógeno que tente pegar carona. É um design brutalmente utilitário. Mas a ferramenta mais aterrorizante desse arsenal não é o que eles vestem, mas como eles percebem a realidade. Agora vamos abrir outro dossiê, o dos sensores de longo alcance. Os abutres do Velho Mundo operam como satélites espiões. A visão deles é de uma resolução que humilha a nossa tecnologia 4K. Eles conseguem detectar o padrão de queda de um animal moribundo a quilômetros de altura. Eles leem a linguagem corporal da morte antes mesmo que o coração da presa pare de bater. Por isso começam a sobrevoar aqueles que estão prestes a dar o seu último suspiro. Mas os abutres do Novo Mundo, especialmente o urubu de cabeça vermelha, possuem um superpoder que parece saído de uma história em quadrinhos. Eles podem farejar a morte. O bulbo olfativo dessas aves é gigantesco. Eles possuem o sistema olfativo mais avançado de todas as aves do planeta. Eles conseguem detectar uma molécula específica chamada etilmercaptano. Esse é o gás que a carne libera quando começa a se decompor. Eles sentem esse cheiro a mais de 1,5 km de altura, diluído em correntes de vento turbulentas. É como sentir o cheiro de uma única gota de perfume em um estádio de futebol durante um furacão. Mas de que adianta detectar a comida se você gasta toda a sua energia para chegar até ela? Aqui entra o dossiê da antigravidade. Voar é caro. Bater asas consome uma quantidade absurda de calorias. Então eles também hackearam a física.
O Condor dos Andes, por exemplo, o rei dos céus chilenos, é uma fortaleza voadora com uma envergadura de mais de 3 metros. E, no entanto, ele se recusa a bater asas. Estudos de telemetria mostraram algo impossível. Durante o voo, os condores batem as asas apenas 1% do tempo. O resto, apenas planam. Eles leem as correntes térmicas, as colunas de ar quente que sobem do solo e surfam nelas como elevadores invisíveis. Aqui não há luta contra a gravidade, mas sim manipulação. Um condor pode viajar até 172 quilômetros sem mover um único músculo, apenas ajustando as penas das pontas das asas como flaps de um avião de caça, para redirecionar o fluxo de ar. É a eficiência máxima, é viajar o mundo com o tanque vazio. Agora você deve estar pensando, ok, eles são uma máquina biológica eficiente, mas são apenas pássaros estúpidos, certo? Errado. Prepare-se para o dossiê da inteligência armada. A necessidade de encontrar comida em um mundo vazio forçou o cérebro deles a evoluir. Eles não apenas reagem, eles planejam. O abutre do Egito é um exemplo clássico. Ele pega pedras com o bico e as arremessa com força precisa contra ovos de avestruz para quebrá-los. Ele entende a física do impacto. Outros usam gravetos para coletar lã de ovelhas para forrar seus ninhos. Mas o teste definitivo aconteceu em um laboratório. Cientistas submeteram o urubu de cabeça vermelha ao teste do barbante. A comida estava presa em um cordão. A maioria dos animais olharia para aquilo sem entender. Corvos usam as patas para puxar o cordão, mas o urubu não tem patas preenseis. As garras dele são planas, feitas para caminhar, não para agarrar. Então, ele analisou o problema e reescreveu a solução. Ele usou o bico e a garganta. Ele puxava o barbante, engolia o excesso para segurá-lo, puxava mais um pouco, engolia mais, transformando seu próprio esôfago em um carretel de armazenamento temporário até que a carne estivesse ao alcance. Isso não é instinto, isso é raciocínio, é resolução de problemas em tempo real. No entanto, apesar de serem reatores químicos, planadores perfeitos e gênios da sobrevivência, eles carregam um peso simbólico que nos aterroriza. Desde o início dos tempos, nós olhamos para eles e vimos o fim. No Tibete, no ritual do enterro celestial, os corpos humanos são deixados nas montanhas para serem consumidos pelos abutres. Para os budistas, é um ato final de generosidade. Para o ocidental, é um pesadelo. No Egito Antigo, a deusa Nekhbet era um abutre, o símbolo da proteção materna do faraó. A morte e a vida entrelaçadas nas mesmas asas da mesma criatura. Mas aqui chegamos à parte mais sombria desse vídeo. O único predador capaz de derrubar esse titã genético somos nós. E não estamos fazendo isso com armas, mas com a nossa própria ignorância química. Vamos agora abrir o dossiê da extinção silenciosa. Estamos envenenando os faxineiros. O uso de chumbo em munição de caça e, pior, o uso de medicamentos veterinários como o diclofenaco no gado está dizimando as populações de abutres. O diclofenaco é um anti-inflamatório comum para vacas, mas para um abutre que come a carcaça dessa vaca é cianeto, causa falência renal imediatamente e dolorosa. Na Índia, a população de abutres caiu 60% em poucas décadas. E o que acontece quando você demite a equipe de limpeza da natureza? O lixo se acumula. Sem os abutres para devorar as carcaças, em minutos os corpos de animais mortos ficaram apodrecendo ao sol. E isso atraiu ratos e cães selvagens. A população de cães explodiu e com eles veio a raiva. Estudos indicam que o colapso dos abutres na Índia levou a um aumento nos casos de raiva e a outras doenças que resultaram na morte de mais de 500 mil pessoas. 500 mil de seres humanos enterrados não por uma guerra, não por um meteoro, mas porque dizimamos os pássaros que os protegiam. Nós quebramos o sistema imunológico do ecossistema e agora nós estamos pagando por isso. A natureza não perdoa vácuos de poder. Se os abutres sumirem, nós somos os próximos da fila a sofrer as consequências de pragas globais que não possuem um predador natural para elas.
O devorador de pragas sabe que o seu tempo é limitado. Ele sabe que no final das contas não importa quão rica, quão poderosa ou avançada seja a nossa civilização, toda a carne eventualmente pertence a ele. A natureza é indiferente à sua existência. O abutre é apenas o auditor que vem fechar a conta. Deixe seu like, se inscreva no canal e obrigado por assistir. Fui!